Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da nossa Universidade Corporativa que será exibido ao vivo. Meu nome é Jussielen e hoje eu vou apresentar para vocês o relatório do módulo gestor, margem de contribuição. Gostaria de agradecer aqui a participação e colaboração do Jason e do Heitor, que estão no apoio técnico da transmissão desse conteúdo ao vivo para vocês. E também já solicitar que, durante a execução do curso, vocês já mandem as suas dúvidas que ficarem pendentes, para que assim que eu concluir, eu tire essas dúvidas junto com vocês. Antes de mais nada também, eu gostaria de pedir para vocês já encaminharem para o nosso e-mail as suas sugestões para os próximos conteúdos e também já curtir nossas páginas no Facebook, nosso canal do YouTube e também lá na plataforma deixar os seus comentários sobre esse conteúdo que a gente vai ministrar. Então vamos iniciar o sistema? Tá. Então aqui no módulo gestor, o relatório que hoje a gente vai falar sobre é o relatório de margem de contribuição. Então, gestor, dentro da opção de gestor, aqui em lucro nas vendas, margem de contribuição. Esse relatório, o objetivo dele é analisar o lucro que a empresa teve em um determinado período e qual a contribuição dos produtos que ela comercializa. Tá? Então, previamente, eu peguei uma base e fiz algumas configurações para a gente mostrar algumas validações que é possível dentro deste relatório. O período que eu vou deixar aqui é o período de 1 ano para fazer a análise, porque é uma base teste, né? Então, é uma base que esse período facilita a nossa análise aqui. Dentro da base de vocês aí, eu já recomendo trabalhar com períodos mais curtos para facilitar a análise de margem do relatório, né? Então, para vocês mesmos conseguirem fazer essas validações que eu vou apresentar para vocês aqui. Dentro dele também, a gente tem alguns filtros, como empresa, ciclo, produto. Alguns desses filtros, se não forem utilizados na movimentação, no relatório não vai funcionar. Exemplo, o filtro cultura. Se o seu produto não controla cultura nas movimentações de entrada e nas movimentações de saída, ele não vai listar nenhuma informação. E da mesma forma, o ciclo. Tá? A segunda informação aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês é sobre a questão do custo. Hoje, a tratativa de análise de margem fica a critério da empresa qual custo ela adota aos seus processos para essa análise. Então, a gente tem disponível o custo da tabela de preço, custo médio na data de venda, custo gerencial com financeiro, custo de compra e custo de reposição. Para validar as informações desses custos listados no relatório de margem, depois a gente vai usar o relatório memória de cálculo de custo. Aí eu vou demonstrar para vocês a validação dos custos, né, utilizando esse relatório memória de cálculo de custo. Alguns desses parâmetros aqui, caso a empresa não queira que a sua análise de margem não verifique algumas informações, por exemplo, imposto. Eu não quero que o meu lucro deduza o imposto. Então, basta marcar um desses parâmetros que o sistema vai tratar a informação. Então, hoje eu vou usar aqui nesse relatório o custo da tabela de preço, depois a gente vai fazer a mesma validação no memória de cálculo de custo e eu vou explicar algumas situações possíveis que podem apresentar algum custo indevido neste relatório. Vou imprimir aqui. Tá. Visualizando o relatório aqui. Dentro das posições aqui do relatório, a gente tem algumas opções de agrupar a informação dele. Então, a gente, só retornando aqui antes, aqui a gente pode agrupar por fabricante, por categoria de fabricante, por cliente, vendedor. Eu vou trabalhar com o filtro fabricante. E vou gerar novamente aqui o relatório. Então, aqui a gente tem o fabricante, né? Como eu coloquei para fazer o agrupamento por fabricante, ele vai listar aqui destacado essa informação. E em seguida aqui, quais são os produtos que são deste fabricante. Esse fabricante não informado, ele está relacionado aqui ao cadastro desse tipo de material que foi cadastrado no meu sistema. Daqui a pouco eu falo para vocês por que está fabricante não informado. Tá?
Então, aqui a gente tem a loja da movimentação. Esse relatório ele já é de uma forma mais consolidada, né? Então, ele vai analisar loja a loja a movimentação de um determinado produto. Então, aqui a gente tem o código e descrição do produto, a unidade que ele é comercializado pela empresa, a quantidade vendida conforme o período que vocês filtrarem, né? Então, aqui foi 30/7/2018 a 30/7/2019. O preço de venda que esse produto foi comercializado. Os impostos, essa coluna imposto, são os impostos incidentes sobre a venda, que seria ICMS ou PIS/COFINS, que são incididos sobre a venda. A coluna IRPJ, ela tem uma tratativa que, quando a gente for lá para o relatório de memória de cálculo de custo, eu vou explicar melhor para vocês de onde ela busca essa informação. O custo ele vai ser listado de acordo com o tipo de custo que vocês informaram no cabeçalho, e a comissão também vai ser listada de acordo com as parametrizações da tabela de preço, que é onde que determina como será o cálculo da comissão. O lucro bruto, ele é calculado. Como que é o cálculo dele? Ele trata preço de venda menos despesas acessórias e frete, menos imposto, menos IRPJ, menos o custo, menos comissão, e ele traz para vocês o lucro na venda. Então, esse é o cálculo deste relatório. Lucro bruto. A margem bruta, ela é obtida com a seguinte fórmula. Lucro bruto dividido pelo preço de venda vezes 100. Então, aí você tem a margem de lucro bruta. Seguindo aqui, na próxima coluna, a gente tem um rateio das despesas administrativas. Essas despesas administrativas são lançamentos contábeis que foram feitas em umas contas que têm uma determinada natureza. Aqui embaixo, vocês podem observar que ele tem algumas informações que vocês podem analisar em conjunto com as colunas. Exemplo, a despesa administrativa, que é aquele rateio DA que a gente vê ali, ele fala que são a soma dos lançamentos que possuem a natureza, receita financeira, outras receitas, despesas operacionais, despesas não operacionais e despesas financeiras. Então, aqui nessa coluna, ele vai ser tratado por loja, né? Cada loja vai ter a sua despesa administrativa e ele vai listar a informação. Depois eu vou demonstrar para vocês também como ele chega nesse cálculo individual aqui do rateio da despesa administrativa. A contribuição analisada no relatório, ela é o lucro bruto menos o rateio da despesa administrativa. Então, aqui seria a contribuição. E a margem seria contribuição dividido pelo preço de venda do item, vezes 100, e aí você tem a margem de lucro líquida. Se vocês analisarem aqui no relatório, em algumas situações a gente vai ter algumas informações com valores negativos. O que significa isso aqui? Que a venda desse produto foi abaixo do custo que ele gera para a empresa, né? Tanto do custo, tanto das despesas que ele gera na empresa. Então, o preço de venda foi abaixo, não foi suficiente para gerar lucro para a empresa. Então, até aqui tudo bem. Se ficou com alguma dúvida, manda, por favor, no chat, que eu vou estar respondendo depois sobre essas questões do cálculo. E também vou estar disponibilizando para vocês posteriormente um material que contém essas fórmulas, se desejarem. Tá? Voltando aqui. No relatório, como que eu faço para analisar? Por exemplo, aqui na coluna custo, se vocês observarem, tem alguns produtos que estão com custo zerado. Esse custo pode ocorrer por algumas situações que eu vou mencionar para vocês, como podem ser validadas essas informações. Então, vou fechar aqui agora o relatório, o margem de lucro. Vou prosseguir agora para o relatório memória de cálculo. Uma observação que eu gosto de fazer aqui é que quando vocês gerem esse relatório memória de cálculo, é sempre ficar atento aos filtros praticados nele. Tá? Por quê? Ele tem que ser os mesmos filtros do margem de contribuição. Ele é um relatório que vai listar detalhadamente toda a movimentação que foi analisada no relatório de margem de contribuição. A única diferença é que ele não lista as despesas administrativas, porque o despesa administrativa a gente trabalha com o relatório memória de cálculo rateio DA. Então, aqui, vou gerar o mesmo período, né, de 1 ano, não filtrei nenhuma outra informação, e o custo aqui é o custo da tabela de preço. Vamos lá.
Gerei o relatório da mesma forma. Aqui vocês têm nele, que diferencia do relatório de margem, a nota fiscal da empresa que foi emitida, que está sendo considerada nos cálculos do sistema. Essa configuração aqui do módulo gestor, ele não trabalha com um tipo de saída. O que significa que ele não trabalha com tipo de saída? Significa que ele tem um padrão dentro do sistema que ele busca para gerar essas informações. Como assim? Significa que quando eu venho aqui no módulo transacionadores, eu tenho aqui dentro dos parâmetros gerais do sistema, aqui, né, transacionadores, configurações, parâmetros, aqui na parte de parâmetros mesmo, essa configuração de compra / devolução. O que essa configuração aqui quer dizer para mim? Eu estou configurando operações que pertencem a um determinado grupo. No caso aqui, como a gente está falando margem de contribuição, a gente está falando de operações de vendas menos devolução. Então, essa função aqui que vai determinar quais são as movimentações que vão ser consideradas naquele relatório. Tá? Então, onde que ela é cadastrada? Ela é cadastrada aqui, ó, letra C, funções do tipo de operação. Nessa primeira tela aqui, vocês podem sair e só selecionar a função que a gente está analisando no módulo gestor. Então, lá no margem de contribuição, ele trabalha com essa venda menos devolução. E aqui a gente tem disponível quais são as listas das operações dentro do sistema que ele trata. Então, aqui venda normal está adicionando e o que é devolução sobre o processo de vendas está subtraindo. Um relatório que a gente pode observar essa tratativa aqui de forma mais detalhada, que é possível também vocês analisarem o que tem lá dentro do relatório do sistema, que seria a quantidade vendida, o preço de venda, é aqui no saídas faturadas do módulo vendas e faturamento. Então, relatórios, saídas faturadas, analítico, pode ser esse analítico, filtrando aquela função, né? 102. Aqui o filtro por empresa, né? Pode ser todos, porque eu não filtrei. E o período de emissão dos documentos fiscais. Gerando a informação, eu ir lá na última página, a gente tem aqui disponível a quantidade vendida, total de todas as lojas, né, das 2 lojas que a gente tem cadastrado nessa base, e o valor total vendido. Esse valor tem que ser compatível com o relatório, desde que filtre a mesma função gerada lá nos relatórios do módulo gestor. Então, são informações que tem que bater. Então, quantidade e valor total, ele vai bater aqui também com o relatório, memória de cálculo de custo e o margem de contribuição. Então, aqui, ó, preço de venda, R$ 73.306,18. A quantidade vendida, 118. Voltando no relatório do vendas, está batendo os valores. Então, vou fechar aqui o módulo vendas, o relatório. Então, é um dos relatórios que a gente pode utilizar em outros módulos que pode verificar as informações de forma mais detalhada do memória de cálculo e do margem de contribuição. E agora aqui vamos falar sobre a coluna IRPJ-CSL. O que essa coluna aqui trata? Ela trata informações que são preenchidas nos parâmetros dos impostos. Então, aqui dentro dos transacionadores, novamente, a gente tem aqui, ó, dentro de configurações, letra F, parâmetro dos impostos. Essa configuração aqui, eu recomendo que seja feita pelo técnico responsável da empresa, o técnico contábil, enfim, que é responsável por preencher essas informações. Por quê? Aqui a gente tem o regime de apuração, que o sistema vai tratar qual é o regime de apuração, se é lucro real, se é lucro presumido, para ele validar as alíquotas efetivas que vão praticar sobre IRPJ e CSL. O cálculo, como cada tratativa de regime aqui tem um cálculo distinto, eu não vou focar nisso nesse momento, mas posteriormente, conforme o regime de tributação que a empresa adota, vocês podem encaminhar um e-mail aí para o nosso tutoria.universidade@ciagre.com, que eu encaminho quais são os cálculos que eles podem praticar dentro do relatório memória de cálculo do módulo gestor. Essa informação também, eu só queria ressaltar que ela é só uma estimativa, porque essa parte de IRPJ e CSL, na apuração da empresa, considera algumas outras contas contábeis
que talvez não são consideradas neste relatório. Tá? Então, eu recomendo que a validação seja feita por outros meios ali, pelo próprio escrita fiscal, que a contabilidade da empresa pode adotar. Seguindo, então, ficou claro, né, que o IRPJ ele depende da configuração aqui dos parâmetros dos impostos, né, dentro do transacionadores. Dentro do lucro real, lucro presumido, vocês vão ter um determinado cálculo. E no regime de apuração imune e isento que tem aqui também, ele não tem cálculo, né, porque tem outra tratativa para essa apuração de impostos. Então, vamos falar agora da coluna custo. Por que que o custo está zerado? Essa nota fiscal aqui, que é a nota 47, série 3 da loja 1, tem que olhar a loja aqui também. O que que ela é? Primeiro, a informação que a gente vai analisar é essa, né? Então, vamos aqui no módulo vendas e faturamento, movimentação, outras operações, notas fiscais emitidas. Eu recomendo, porque assim, se a nota fiscal foi emitida no sistema e ela não está autorizada, ela vai listar no relatório de margem de contribuição. Então, é sempre bom vocês ficarem atentos ao gerenciador de nota fiscal eletrônica para transmitir as notas fiscais em tempo hábil e não gerar nenhum conflito nas informações que vocês estão analisando. Então, aqui fala que é uma venda de bem ativo imobilizado. Lembra lá que eu filtrei que era custo da tabela de preço. Aqui, ó, nesse campo aqui, ó, dentro do produto, se vocês observarem, não tem tabela de preço. Então, em operações que vocês configuraram para listar ali dentro do relatório do margem de contribuição ou memória de cálculo, e essa operação não trabalha com tabela de preço, ele não vai apresentar custo, porque ele não tem um parâmetro de onde buscar essa informação. Então, por isso que nessa operação ele não está listando o valor do custo da tabela de preço. Outra observação que eu gostaria de fazer é sobre esse tipo de nota fiscal. A minha função da operação que eu uso no gestor, que é a 102, está inserida essa operação de venda de bem ativo imobilizado. Mas não é uma venda que é o objetivo principal da maioria das revendas, né? Isso aqui é uma venda esporádica. Então, eu recomendo particularmente que não seja analisado dessa forma no relatório de margem. O que que eu posso fazer? Se eu desejar retirar esse tipo de informação do meu relatório de margem para uma melhor apuração dos resultados. É só vir aqui novamente no transacionadores, e novamente aqui em funções da operação, alterar e excluir lá, aqui ó, venda de bem ativo imobilizado que foi gerado naquela nota fiscal aqui. Então, excluir a informação, vou gravar aqui novamente a função, né, para a gente processar novamente o relatório e ver que ele não vai ser listado mais essa informação. Então, olha só, não está listando. Outro detalhe, por que ele não estava listando o fabricante, né, que a gente viu lá que estava fabricante não informado? Porque como é um cadastro de bem imobilizado, dentro desse cadastro a gente não tem essa informação fabricante. Então, e não é um campo obrigatório, como geralmente é no cadastro de material para revenda. Então, por isso que ele não listou o fabricante. Né? Então, tabela de preço, um dos motivos que ele pode não listar a informação do custo é esse. A operação utilizada não trabalha com tabela de preço. Ok? A segunda informação aqui que a gente pode validar seria o imposto ali também na nota fiscal, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a nota 44, série 3. Vamos botar aqui no módulo vendas, né? Então, agora a nota que eu falei é 44, série 3. Esses impostos, geralmente, são o ICMS, nesse caso aqui não tem, e PIS e COFINS. Olha essa tributação aqui, ó. Ele tem valor de PIS e COFINS, então ele está uma tributação configurada para PIS e COFINS. Por isso que ele está listando lá esse valor naquele relatório. Então, vamos voltar aqui no gestor. Vamos falar um pouco agora sobre os outros custos dentro do sistema, né? Então, o custo médio. O custo médio, nesse momento eu não vou entrar muito em detalhes em configuração de custo médio, porque meu objetivo é posteriormente ministrar um conteúdo só sobre custo médio para vocês. Mas vamos lá.
O custo médio, o que pode ocasionar a coluna custo zerado? Então, por exemplo, aqui, ó, esse produto com código 00018, né, da nota 48, série 3. Ele está com o custo zerado. Como que a gente pode fazer essa análise aqui? A gente pode trabalhar com o módulo compras e estoque. Vem aqui na rotina de consulta, custo médio do produto, já que foi o custo que eu filtrei. Recomendo que seja essa rotina, porque a gente tem a rotina aqui de consulta de custos, né? Só que essa rotina ela é mais resumida. Essa consulta de custos médio aqui, ela já é um pouco mais detalhada. Por quê? Quando a gente filtra o custo médio, a gente está falando o custo médio na data. Então, a gente tem que olhar o custo médio que estava na data do dia 24/7/2019, não o custo atual, tá? Então, aqui, vamos olhar lá. Produto, exemplo, 01. Voltando para o módulo compras. Produto, exemplo, 01. Tá. Então, no período de venda, tá aqui, ó, até o período 24/7, né, que foi a saída lá. Ele tem custo, mas então, por que ele está zerado lá no meu relatório memória de cálculo de custo? Algumas situações podem ocorrer nesse processo. Pode ser que, quando foi efetivada a aquisição da mercadoria, o CFOP dela não estava configurado para atualizar custo. Outra situação é, naquela situação que você vende a mercadoria e dá entrada na nota no momento posterior. Então, já gerou a nota fiscal de venda, eu dei entrada na mercadoria, depois que eu vendi, e aí o sistema não conseguiu processar a atualização desse custo. Então, como proceder para corrigir essa informação? Essa rotina que eu vou demonstrar aqui, eu recomendo que seja executada com cuidado e respeitando filtros que vocês estão analisando. Por quê? Pode ser que você filtre alguma coisa errada e vá bagunçar algum outro tipo de custo, porque ela tem, é disponível nela várias formas de atualização. Então, vocês podem vir aqui para corrigir aquele produto que está com custo médio zerado, aqui em utilitários, no transacionadores, e a gente tem aqui, regrava o custo da tabela nos documentos. O que eu falei para tomar cuidado com a análise aqui, né? Então, vou colocar o período de 1 ano que a gente está fazendo a análise, 2018, até a data de hoje. Vou filtrar o produto, 1, 2, 3, 4, 5, 18. Eu coloquei um zero a mais aqui. Isso. E aqui, ó, sempre ficar atento a atualizar custo. Por quê? O custo, essa configuração aqui é a configuração que eu mais tenho cuidado em rodar, que é custo e preço de venda da tabela. Porque aquela empresa que adota utilizar uma única tabela e sempre está atualizando, se ela rodar essa rotina aqui, pode ser que o sistema vá processar todos os custos que estão na tabela, inseridos na tabela, na data da execução da rotina. Então, é o custo que está atualmente lá na tabela. E aí pode bagunçar alguma análise que vocês podem fazer. Pode bagunçar a comissão, enfim. Então, não recomendo que rode essa rotina na configuração 1. Os demais custos, que são custos calculados pelo sistema, não há problema. Tá? Então, pode rodar tranquilamente. Então, eu vou colocar aqui o 2, custo médio na data da venda. Essa rotina ela é recomendada rodar, caso a empresa tenha essa prática de vender e depois dar entrada de forma retroativa, né? Então, eu recomendo que rode, sim. E aí, aqui ele mostra, ó, que o custo atual do documento, né? Qual que está dentro do processo. É só mudar aqui na nota fiscal, né? Então, o custo atual é 0 e o custo atual médio do período é R$ 121. Confirma. Só confirmar aqui também. O processo vai ser concluído. Se vocês rodarem de novo aqui o relatório, esse produto que a gente fez o processo, não é para estar mais com o custo zerado. Cadê ele aqui? Então, aqui, não está mais com custo zerado. Tá? Como que a gente faz essa validação? Aqui vocês têm que pegar o custo e dividir pela quantidade vendida para vocês terem o custo unitário que vocês viram aqui, ó, no custo médio. Então, situações que podem gerar custo médio zerado.
Outra situação que ocorre muito é a venda sem estoque. Então, se a empresa vendeu sem estoque, ou isso pode ocorrer que, às vezes, não fez uma contagem do estoque, ou vendeu e esqueceu de dar entrada na nota fiscal, ele também vai ter o mesmo comportamento de listar o custo zerado, tá? Um custo indevido. Então, ok, no custo médio, né? O custo gerencial com financeiro, ele segue a mesma regra, tá? Do custo médio. Então, o CFOP tem que estar configurado, tem que ter estoque da mercadoria para ele calcular, e ele pode ser validado nos relatórios de consulta do custo gerencial com financeiro. Tá? Então, aqui nesse relatório, vamos dar uma olhada aqui, né? O custo. O mesmo produto exemplo apresentou zerado de novo, porque eu rodei aquela rotina só para o custo médio, né? Se eu vim aqui colocar custo gerencial, é para ele também fazer a correção. Depois também eu tenho um objetivo de fazer um conteúdo para vocês sobre a validação do custo gerencial com financeiro, porque ele é um custo cheio de detalhes até ele chegar naquele determinado cálculo. Tá? Então, vamos gerar aqui novamente para vocês observarem que o custo dele agora, no produto exemplo, já foi atualizado. O custo de reposição, ele é o último custo de aquisição da mercadoria. O que pode ocasionar ele estar zerado também? Da mesma forma que o custo médio, o custo gerencial financeiro, por alguma entrada retroativa ou uma configuração indevida no CFOP que não estava configurado corretamente, ele pode listar essa informação zerada. Tá? Então, e o custo de compra, ele é um custo cadastrado manualmente. Então, lá no módulo compras e estoque, aqui ó, em opções cadastro, né? Tabela de preço, você tem a opção C, custo de compra. Ele é um custo manual, né? Então a empresa cadastra o custo que ela desejar para fazer essas análises. E aí ela pode praticar também a atualização aqui para alguma movimentação retroativa apresentar esse custo. Então, problemas de custo, deu para entender como é o processo de correção dele dentro do sistema. Espero que na base de vocês não apresente nenhum problema. Tá. Agora, vamos falar do memória de cálculo rateio DA. O memória de cálculo rateio DA, como eu falei para vocês, isso aqui é uma análise contábil. Então, a contabilidade da empresa tem que determinar o que vai ser considerado no memória de cálculo do rateio DA para apresentar para vocês no relatório. Tá? Então, filtra o mesmo período aqui. Se desejar, pode filtrar a empresa e manda imprimir o relatório. Então, esse valor aqui, ele é o mesmo listado lá dentro do margem de contribuição, né? 7.339,46. Vamos verificar lá no relatório. Voltando aqui em margem de contribuição. Vou só regerar ele, né? Então, aqui, ó. 7.339,46, tá? Tá, vamos analisar lá o que eu coloquei para listar nesse relatório. Então, aqui a gente tem as contas contábeis, ó, juros ativos, multa sobre atraso, né, que são receitas financeiras, receita com alienação de bem, frete, depreciação. Isso aqui é só um demonstrativo. Claro que aí na sua empresa vocês têm que apurar quais são as contas contábeis que vão compor esse rateio DA. Então, vamos supor que eu quero tirar uma dessas contas ou acrescentar uma dessas contas que não está listando aqui para compor o meu rateio DA. Como que eu devo proceder? Então, novamente, vocês vêm aqui no Transacionadores. Vou fechar essa rotina que a gente acabou de ver, né? E aqui dentro do cadastro, contabilidade, plano de contas, vocês vão selecionar qual o plano de contas ativo da sua empresa. E vem aqui na conta contábil, eu tenho aqui a juros ativos, né? Por exemplo, eu não queria que ela fosse listada naquele relatório do gestor. O que basta eu fazer? Vem aqui no parâmetros gerenciais, e aí aqui nessa natureza que você vai editar a natureza da informação que é listada lá no rateio DA do módulo gestor. Se eu não quero que lista, é só colocar a natureza neutra. Tá? Isso aqui é específico para as análises do módulo gestor. Aí grava a sua alteração e gera novamente o relatório para você ver se ele ficou de acordo com a sua necessidade.
O cálculo que ele pratica aqui dentro do relatório é um cálculo da seguinte forma. Como ali a gente tem... Deixa eu voltar aqui. Peraí, errado. Como a gente tem aqui, ó, critério de rateio despesa administrativa proporcional ao preço de venda ou proporcional à quantidade de venda, o cálculo que ele faz, ele sempre vai olhar o preço de venda do item. Então, aqui, ó. Vamos lá. O preço de venda do item, que seria 312, vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer a validação, né? 312,50 dividido pelo total geral da loja, porque, como eu falei para vocês, esse aqui é por loja, e a loja, essa venda ali é da loja 1, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, antes da gente prosseguir. É a loja 1, é a loja que tem. Então, dividido pelo total da loja, que é 42.576,18, vezes o valor da despesa administrativa, que é o 7.339,46. Então, ele vai dar lá o valor do rateio DA do item, que é R$ 53,87. Então, esse é o cálculo do rateio DA. Espero que tenha ficado claro as explicações aí. E agora vou finalizar essa parte do sistema. Creio eu que meu objetivo foi atendido de repassar todas essas informações desse relatório. Se ficar algum processo que vocês praticam aí na sua empresa, que vocês têm dúvida, por favor, mandem no meu e-mail que eu vou estar respondendo. Eu vou finalizar aqui a parte do sistema e vou dar uma olhada aqui no chat para ver o que vocês mandaram de dúvidas aí para a gente estar resolvendo. Tá. Tá, ninguém mandou nenhuma dúvida no chat. Estou olhando aqui. Boa tarde, Marcos Almeida. Boa tarde, Marcos Paulo. Obrigada por terem assistido o conteúdo aí. E eu gostaria de pedir novamente que vocês curtam as nossas páginas no Facebook, acompanhem os novos conteúdos. Ah, peraí, teve uma aqui. Flávio, na lucratividade por vendedor, consigo ver a margem gerada de cada um no período. Tá, lucratividade por vendedor, ele tem uma tratativa distinta do margem de contribuição, porque ele pode ser apurado as despesas lançadas no centro de custo. Tá? Qualquer dúvida depois sobre esse relatório específico, a gente pode fazer um conteúdo para vocês também, explicando todas as configurações e validações dele. Tá? Mas pode mandar para mim também lá no e-mail e eu explico melhor e posso passar alguma nota técnica para você sobre esse relatório. Mas no momento ele tem uma tratativa distinta do margem de contribuição. Você pode usar a operação, se você desejar fazer essa validação por vendedor, agrupando por vendedor ali no filtro do margem de contribuição, que vai funcionar. Tá? Espero que tenha ficado claro aí. Mais alguma dúvida? Acho que ninguém passou mais nenhuma. Então tá, gente, eu vou finalizando por aqui. Eu fiquei aguardando aqui e não teve nenhum conteúdo, nenhuma outra dúvida além do Flávio, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo auxílio aqui, Jason e Heitor. E espero ver vocês no próximo webinar, que é terça-feira da semana que vem. Acompanhe o nosso calendário, curta o vídeo e boa tarde e um abraço a todos. Obrigada.